Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. Todos os sábados, você já sabe, 11 horas da manhã, temos encontro marcado na tela da Band. E hoje vamos repercutir a derrota do Grêmio para o Cruzeiro de virada na Arena, a vitória do Internacional magra, mas importante, 1-0 diante do Goiás no Beira-Rio, golaço de bicicleta do zagueiro Paulão. E vamos projetar também os jogos da dupla Grenal no Brasileirão neste final de semana. O Internacional joga hoje, 7h30, jogo que estarei comentando contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio, Galo que vem com time misto. E o Grêmio joga amanhã, jogaço, 7h30 da noite também, contra o Corinthians lá no Itaquerão. Conosco no programa, Roberto Melo, diretor de futebol do Internacional, está mais animado. O narrador Daniel Oliveira e a repórter Cristiane Matos, da nossa rádio Bandeirantes AM 640, Bandeirantes, cada dia melhor que antes. Participando desta edição do Preliminar. Está mais animado mesmo, Roberto Melo? Bom dia. Bom dia, Rec. Prazer estar aqui no teu programa, um sábado importante, bancada ilustre aqui, bonita, né? Bonita está falando de mim, é isso? Vamos dizer. Eu achei que era de mim. Não, mas o sábado... Obviamente que é da Cris, né? O sábado é realmente muito importante, temos um jogo fundamental logo mais, jogo decisivo, né? Um confronto direto contra uma grande equipe. Estamos mais animados até em função da rodada, né? Que tinha começado um pouco ruim. Quarta foi ruim, quinta foi boa. Acabou sendo relativamente boa, mas depende, passa tudo pelos nossos jogos, o primeiro começando hoje. Esperamos fazer um grande jogo e conseguir os primeiros 3 pontos. Podemos já começar a bombardear o Roberto Melo. Foi você que descobriu... Essa aí não é bombardear, essa é uma boa pergunta. Essa aí parece escadinha até. Foi você que descobriu o Arangues? Isso é o começo, depois tem as outras mais cabeludas. Primeiro a gente passa um mel. Primeiro um melzinho. Dá uma porrada. É que o Arangues, eu assisti, foi apresentado para mim o jogador no início do ano, no final do ano passado. Eu fui ver algumas imagens, alguns vídeos dele e... No primeiro momento já tive uma ótima impressão do atleta, fui pesquisar mais, pedi para o nosso centro lá de avaliação e prospecção de atletas analisarem, fomos ver vários jogos e chegamos à convicção de que realmente era o jogador que a gente precisava. Eu tinha essa convicção plena que ele era o jogador que ia fazer o nosso time jogar, que ia dar condições plenas para outros jogadores jogarem. Era um negócio difícil, era um negócio que demandava valores altos, era um negócio que tinha um custo alto, mas a gente conseguiu convencer o presidente, né, que é quem autoriza em última instância a gente fazer qualquer contratação, de que ia ser esse jogador que nos ia ajudar muito. E a gente convenceu partindo de um pressuposto que se toda a contratação fosse feita daquela forma, né, se a gente pudesse trazer um jogador e ter um tempo ainda para avaliar, um tempo para pagar ou para desistir do negócio, a gente, né, em outros casos... O modelo de negócio era bom. O modelo de negócio acabava sendo bom porque, por exemplo, o caso do Escoco mesmo, se a gente tivesse podido trazer o Escoco e ter um prazo de 6 meses para avaliar se iríamos ficar com o jogador, teria sido muito bom. Então a gente se convenceu que a gente estava contratando o jogador e tinha um prazo ainda para pagar e um prazo para avaliar ainda o jogador, mas a gente já tinha essa convicção de que era o jogador que ia nos dar muita alegria e ia nos ajudar muito, e é isso que está acontecendo. Melo, seria também ideal se com o Luque pudesse ter sido da mesma forma, porque é claro que ele está lesionado e a gente tem que dizer isso, mas também o pouco que se viu dele, ele mostrou muito pouco, né? O Luque foi um processo parecido, mas não exatamente igual. O Luque é um jogador que a gente também avaliou, através desse nosso mesmo centro, que foi que nos trouxe o jogador. A gente gostou do jogador, fomos até a Argentina, conversamos com o procurador dele, mas não chegamos a um acordo. E depois, quando foi mostrado isso para o investidor, né, no caso que foi o Sonda, que foi o mesmo que contratou o Arangues, ele gostou muito do jogador e ele se interessou muito no jogador e em trazer o jogador. Aí a gente retomou de novo a negociação e acabamos concretizando. Não foi fácil, tinha alguns clubes da Europa interessados no jogador, tinha o Verona, que já tinha feito uma proposta bem maior do que a primeira que a gente fez quando esteve lá. Mas o jogador é um jogador que jogou na seleção, né, de base argentina, fez um campeonato mundial muito bom. No time dele era um time fraco, foi rebaixado, inclusive ele era o melhor jogador do time, ele que tinha que fazer todos os contra-ataques, tinha que marcar, tinha que jogar. Inclusive demorou um pouquinho a negociação, até porque ele estava envolvido nas finais, né? Isso, exatamente. Tivemos que esperar um tempo para poder finais para rebaixar. Os jogos eles têm um jogo extra lá, inclusive, para ver quem é que é rebaixado. Ele jogou esse jogo, mesmo assim foram rebaixados.
Mas eu creio que é um bom jogador, a gente não, nos primeiros jogos dele, mas é que ele já estava sentindo, ele sentiu muito a diferença da parte física, de treinamento, desde o início. Por isso até que alguns jogos que ele entrou, ele não conseguiu ir bem. Hoje mesmo ainda estava falando sobre ele no CT, com os fisioterapeutas, e aí o pessoal fazendo um simples, muito simples, questão de levantamento de massa e de gordura. E aí, né, disseram para ele, tua massa está tanto, né, está alta, mas eu não me sinto gordo, me sinto bem. E porque ele nunca tinha feito, ele nunca fez um simples teste de gordura lá, ele não, entendeu? Lá praticamente ele treinava e jogava. E pelo que a gente sabe, os últimos jogos ainda já estava sentindo alguma dificuldade. Então ele sentiu muito essa dificuldade física aqui desde os primeiros jogos. Depois ele nos disse que após os primeiros treinos, depois dos treinamentos, ele não conseguia quase andar. Só que ele não falava isso naquele momento, entendeu? E aí ele teve toda essa dificuldade. Aí se optou por fazer uma cirurgia, se fez a cirurgia, ele já está quase, talvez a semana que vem ele já comece a ir para o campo, em dezembro, começar a treinar com o professor Hélio. E a gente tem esperança aí que o ano que vem, quem sabe, possa ser um grande ano para o Luque, aí, que é um jogador de extrema velocidade e que nos fez, com certeza, nos fez muita falta aí no campeonato. Agora, essa questão da estrutura de lá, isso faz com que esse seja um mercado restrito, ou pelo menos desconsiderado para contratações, pensando até na próxima temporada? Olha, não pode, Daniel, ser desconsiderado. É um mercado, na realidade, que eu acho que ele tem que ser, e é o que a gente faz, olhado com muito carinho, muito atento, porque tem muitos jogadores ali, jogadores que ainda o mercado brasileiro, o mercado nacional consegue fazer esse investimento, trazer esses jogadores para cá. Agora, tem que ter realmente esse cuidado com essa questão de, né, muitos desses jogadores sentem essa dificuldade quando vêm aqui para o Brasil, em adaptação, em treinamento, é diferente do que eles têm lá. Então, a gente aprende com isso. Então, talvez, em alguns casos, a gente tem que ter um pouco mais cuidado de olhar mais detalhadamente o aspecto individual de cada jogador. Sabe que o apelido do Roberto Melo no Beira-Rio é Doutor Receita. Tá vendo? Doutor Renan Marcial Oliveira tem mania de dar apelido em todo mundo. Foi ele que apelidou Fernando Carvalho de Deus. Né? Foi e ele? são grandes amigos. E um dia eu perguntei para o Fernando Carvalho, disse, isso que é meu amigo e tal. Eu também um apelido. Mas por que, doutor Receita? Porque Agora trabalha explica. na Receita. Na Receita. Tá. Nós temos que estar bem com esse homem aí. Né? Bom, doutor, o que o senhor prevê? Quem é que classifica? Primeiro tira o doutor, por favor. Olha, a gente espera classificar, né, Rec? A gente tinha essa expectativa já antes da rodada de ontem, de vencendo nossos jogos, que a gente, principalmente esses 2 jogos que tinham, que a gente chegava em condições de classificar na última rodada. A gente não sabia se ia ter que vencer ou quem sabe, o empate. Agora, eu acho que, né, até melhorou um pouco a situação, porque há confrontos diretos, né, dos nossos concorrentes nas próximas rodadas. Corinthians e Grêmio, Fluminense e Corinthians. Fluminense e Corinthians, né, principalmente esses 2. Então, acho que a gente fazendo o nosso papel, que é o mais importante, não adianta também a gente pensar nos outros, se a gente não fizer a nossa parte. A gente conseguindo essas 2 vitórias, eu tenho certeza que a gente chega na última rodada em boas condições de conseguir a classificação. As piores colocações, analisando a tabela do campeonato, a gente fala muito do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, desde a 6ª rodada, ele mantém-se líder da competição. O Internacional com chance de classificação, a pior colocação do Inter no campeonato foi 8º. O Inter foi regular, pelo menos gravitando nessa zona aí. A minha pergunta ela consiste nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Por que o Inter viveu uma queda no aspecto físico e no aspecto técnico? Quando alguns clubes deram aquele sprint e chegaram nesse momento com uma condição melhor? Olha, Daniel, eu acho que no aspecto físico, tirando algumas exceções, a maioria dos times está sofrendo com essa parte física. A gente vê, apesar de o Cruzeiro ter reagido ontem no jogo, a gente vê o Cruzeiro em alguns jogos, no segundo tempo, sofrendo com isso. O próprio jogo contra o Inter lá, que no primeiro tempo eles jogaram muito bem, né, dominaram as ações, no segundo tempo inverteu-se por esse processo. Então essas equipes, e como é a equipe do Inter, como é a equipe... o nosso treinador estratégico, nosso treinador monta uma equipe voltada para tentar vencer o jogo, voltada para atacar, e essa é a característica da nossa equipe. É uma equipe que geralmente se desgasta mais no início do jogo, tenta o gol. Quando o gol sai, fica um jogo mais tranquilo. Quando o gol não sai, como foi contra o Goiás, começa a ficar um jogo tenso, o jogo vai, a cada minuto que passa vai ficando um jogo nervoso. E isso também demonstra, parece que a equipe está sofrendo mais fisicamente, mas às vezes é uma questão de estar correndo errado, estar nervoso, né, não está já como saiu do vestiário, do treinamento durante a semana. Então ela sente essa parte. Eu acho que outras equipes também estão sentindo, eu acho que não é um problema só do Inter, é uma temporada extremamente desgastante, com muitos jogos. Então, e a parte técnica,
eu acho que também alguns jogadores, é normal que alguns jogadores no final do ano sofram com isso. Uso o exemplo do Cruzeiro de novo, o Everton Ribeiro, que é um grande jogador, a gente nota também que é um jogador que está desgastado. São os jogadores que mais tentam resolver durante o jogo, que corre o tempo todo. O Alessandro, por exemplo, é um desses exemplos, é um jogador que não desiste nunca, que está sempre correndo atrás da bola, sempre dando opção. Então é normal que esses jogadores sintam mais. Então eu acho que é uma coisa que afeta a maioria dos clubes, e eu acho que a grande diferença é aquele clube que tem grupo. Acho que essa é a grande diferença. Eu acho que o Cruzeiro tem um grande grupo, com jogadores que entram e saem praticamente com a mesma qualidade. Eu acho que essa é a diferença que faz um clube realmente ser campeão, ele ter um grupo altamente qualificado. E isso faltou para o Internacional, grupo? Eu acho que faltou um pouco, Rec. Eu acho que a gente tem que ter essa noção que faltou um pouco, porque um grupo que eu digo assim, que em cada posição tu tem um jogador de qualidade. Se tu vai ver o time do Cruzeiro, em toda posição ele tem um jogador de qualidade. Se fala tanto em jovens da base, o Cruzeiro praticamente tem acho que 2 ou 3 jogadores só de base no seu elenco, e o resto são todos jogadores já com experiência, jogadores que chegam na hora da decisão, que nem ontem no jogo contra o Grêmio, momento difícil, perdendo o jogo, conseguem reagir no jogo. Boa parte do banco do Cruzeiro, inclusive, foi titular do time, né? Exatamente. Então, exatamente. Então, em alguns momentos que tu perde jogador por suspensão, por seleção, nós tivemos várias lesões, isso também entra nesse sentido de que faltou grupo, porque nós tivemos também muitas lesões. Para o jogo contra o Goiás, nós tínhamos praticamente um time fora. Então, é difícil até tu ter esse grupo assim o tempo todo, mas o Cruzeiro conseguiu essa forma, conseguiu investimento para trazer grandes jogadores e ter no seu plantel. Eu acho que a gente tem um grande plantel, um grande grupo, mas faltou algumas peças que pudessem, na ausência de alguns jogadores, suprir melhor, talvez, essa falta. Mas e essa falta, essas posições que faltaram, talvez, peças de reposição, é uma questão de um erro de planejamento aí do próprio departamento de futebol, que daqui a pouco acreditou que tinha um material suficiente e, na verdade, a competição mostrou que não? Olha, Cristiane, volto a falar o que eu falei das questões das lesões, que ajuda a questão do grupo. Por exemplo, a gente trouxe como volante o Wellington Martins, que acabou machucando. Ele vinha bem, era titular do time. A gente trouxe o próprio Luque, que acabamos de falar, que era uma opção que a gente esperava que fosse nos ajudar muito na questão da velocidade. Nosso time era um time que a gente sabia que não tinha toda essa velocidade. Roberto, vocês esperavam mais, por exemplo, na zaga, desculpa, eu estou seguindo a mesma linha de raciocínio, do Juan e do próprio Índio, que o Juan fosse se consolidar como o grande cara para puxar os jovens e que o Índio ainda pudesse apresentar um pouquinho de retorno? O Juan, eu acho que a gente não podia esperar mais do que a gente esperou. Ele fez um grande campeonato, eu acho que ele foi titular o ano todo. É um dos jogadores que mais jogou até se lesionar, isso, entendeu? No ano passado ele já jogou bastante. Eu acho que o Juan, a gente não tem nada a reclamar tenha nos causado algum prejuízo. Eu acho que ele estava bem, lesionou, e aí isso está nos fazendo essa falta. O Índio já é um pouco diferente, porque o Índio é um jogador que a gente renovou 2 vezes o contrato dele, é um jogador que já tem uma idade já mais avançada. Eu acho que ele ainda pode jogar futebol, mas não vejo por aí, continuando, né, na questão que eu estava falando do grupo. O Juan também é outro jogador que se lesionou, que nos faz falta. O Luque, como eu falei, não conseguiu jogar, lesionou, foi operado. Era um jogador que ia nos dar essa opção. Aí o Sacha veio ocupar esse lugar, um jogador de velocidade, que volta para marcar, que ajuda na recuperação. Machucou também, ficou fora. E o Wellington Martins, como eu já falei, eu acho que outros que não me vêm, me falta agora a memória. Então faltou nessa questão que também a gente deu um pouco de azar de ter muitos jogadores com lesões que não era simplesmente uma lesão muscular, que o jogador fica um mês fora e volta. Foram lesões que demandaram cirurgias que afastaram o jogador por praticamente todo o campeonato. Muito bem, vamos falar de Internacional e Goiás. O importante era vencer, mas com muitos desfalques, sem conseguir apresentar um bom futebol. O Inter derrotou sim o Goiás, mas foi sofrido. E segue na linha aí de tentar uma vaga na Taça Libertadores da América. A gente vai analisando os lances e vamos falando em cima aí. Fiquem à vontade aí, Cristiane, Daniel, Roberto. Não sei se tu teve a mesma impressão, Rec. Eu não gostei do jogo, eu não achei um jogo bom. O Inter não conseguiu sufocar o Goiás nunca, né? Mas... Criou até.